Thaís, eu faço parte do time do IBAR junto com o Lucas. Olá, estreando o nosso segundo episódio, a gente tem aqui o Rafael da Eden Biotecnologia, né? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Rafael, por estar aqui com a gente. O Rafael está no Campo Lab também, né? O Campo Lab é um hub que une startups, que são pequenas empresas com um grau de inovação que traz soluções para o agronegócio. E o Rafael, com a Eden Biotecnologia, é uma delas, e ele traz uma solução muito interessante, a produção de fungos, e ele vai explicar muito melhor. Eu queria, Rafael, que você trouxesse a história e as crenças que as pessoas têm em relação ao uso, né, e por que é uma alternativa muito boa para a cadeia produtora, principalmente os agricultores, que também têm sofrido bastante com muitas pestes, né? Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Que isso, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela introdução aí. E vamos dar sequência, né? Como foi apresentado, meu nome é Rafael. Eu sou um dos diretores da Eden Biotecnologia. É uma iniciativa legitimamente goiana que trabalha na produção de fungos para o controle biológico de pragas. Esse controle biológico se baseia em utilizar fungos, que são organismos benéficos, em prol da agricultura ou da pecuária. Esses fungos, eles são organismos da natureza que estão ativos em controle de doenças, em controle de pragas, e a utilização deles vem sendo ampla desde meados da década de 90. E aí fez-se um estudo muito, muito grande em cima disso, houve várias pesquisas, e acabou que isso culminou no desenvolvimento de produtos. Esses são produtos comerciais à base de fungos. Então, a Eden é uma dessas empresas que hoje trabalha no controle de pragas, né? Então, nós fazemos uma produção industrial desses fungos, fazemos a formulação e a gente faz a aplicação disso no campo. O nosso diferencial é que a maioria dessas biofábricas que faziam a produção desses defensivos biológicos, elas eram reclusas ao sudeste do Brasil. Então, o nosso estado ficava muito carente dessas tecnologias, era muito inacessível, o preço era muito elevado, e aí acabava que ficava uma tecnologia difícil para o produtor do estado de Goiás utilizar. Então, visando isso, a gente resolveu trazer a produção de insumos no nosso próprio estado. Esse que então nasceu a Eden Biotecnologia, e a gente está trabalhando com isso hoje. Especificamente, a gente trabalha hoje focado em agricultura. A gente trabalha com algodão, com hortifruti, com grãos em geral, e a gente faz o manejo dessas pragas e também de doenças. E não apenas para combate de pragas, mas nós também trabalhamos com fungos que atuam na promoção do crescimento de diversos cultivares. E é uma iniciativa bem inovadora. Ela não agride o ambiente, não agride inimigos naturais de pragas, e principalmente abelhas. Está sendo um grande gargalo hoje. Vários dos pesticidas químicos atacam as abelhas. E o biológico, um dos diferenciais, ele não agride as abelhas, é algo completamente sustentável e cada dia mais está se tornando um pouco mais rentável. Legal. E, Rafael, acho que seria legal também você falar um pouquinho, né, da composição do time de vocês, do seu histórico profissional, para mostrar todo o background que você tem para estar atuando dentro desse segmento, né? E também queria que você desse um pouco a sua opinião com relação a essa produção de organismos biológicos on-farm, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitos produtores que acabam querendo fazer isso na própria propriedade. E aí eu queria saber qual que é o posicionamento de vocês com relação à eficácia disso, qual que é a diferença, né, para quem está nos assistindo, como que a tecnologia consegue ajudar vocês dentro do seu negócio e principalmente também a testar o número de organismos que vocês estão vendendo ali naquele pacote quando vocês estão vendendo. Se quiser falar também um pouco dos produtos que vocês utilizam, que vocês comercializam, que vocês trabalham. Bacana, perfeito. Vamos começar então. Eu sou biotecnologista formado pela UFG. A Eden ela é composta por outro biotecnologista também, um agrônomo formado na USP, na Exalc. A gente tem também um engenheiro e físico que trabalha na parte de construção de máquinas, e a gente tem também uma advogada que trabalha nas questões legais e contábeis da nossa empresa. Eis que juntamos tudo isso e foi possível a gente construir uma biofábrica para produzir esses organismos.
E especificamente hoje a gente trabalha apenas com fungos. São fungos, como eu falei, que combatem insetos e alguns combatem pragas, como doenças em geral. E vamos lá, você falou de um ponto muito interessante, que é a produção on-farm de micro-organismos. A produção on-farm ela foi destinada para diminuir o gasto com biofertilizantes, com biopesticidas também. Só que é algo muito tênue de se falar, porque muitas dessas produções on-farm, elas não têm um certo grau de sanidade. Então, utilizam tanto a água quanto os insumos para a multiplicação desses organismos, sendo água contaminada. Então, acaba que você faz a multiplicação do seu agente biológico, mas você acaba também, por tabela, fazendo a multiplicação de organismos que não são para controle biológico. Muitas dessas vezes, alguns desses organismos podem ser danosos tanto para animais, para humanos ou até para as próprias plantas. Houve alguns relatos de que em algumas dessas produções on-farm, um certo produtor, por acidente, fez a multiplicação de uma bactéria chamada Bacillus anthracis, que é conhecido como o anthrax, que é uma doença altamente contagiosa, com a taxa de letalidade altíssima, ela é comum em bovinos. Então, tem que se ter muito cuidado em cima disso, mas existem muitos casos de sucesso, como, por exemplo, no Mato Grosso, em alguns produtores de algodão começaram a fazer a produção do seu próprio defensivo, porém, eles fizeram uma estrutura de laboratório para fazer a multiplicação desses organismos de forma mais isolada. Então, eles conseguiram multiplicar esses organismos na fazenda sem a necessidade de uma biofábrica, pois a biofábrica deles já era completa, assim como a nossa, para a produção desses organismos de forma estéril. Então, quando você fala em produção on-farm hoje, é uma iniciativa que não tem como você voltar atrás. Todo mundo já está se interessando em fazer isso. Só que como é algo muito primitivo, muito assim, pouco elucidado, tem muito a se andar, muito a se desenvolver e otimizar para que isso no futuro venha a ser seguro e rentável. Porque acaba que muitos desses produtores fazem um grande investimento em fermentadores de 500 litros, de 1.000 litros, e vai fazer a multiplicação disso, só que acaba que no final não consegue fazer a multiplicação direito disso. Tem sim uma certa técnica, existem vários procedimentos que na nossa biofábrica a gente utiliza para fazer a multiplicação correta desses micro-organismos. E quando isso não é feito, acaba que resulta em contaminação e acaba que você perde tempo, você perde energia elétrica, você perde insumo, você perde mão de obra e acaba que no final de ser rentável passa a ser um prejuízo. Então, existem algumas iniciativas que estão colaborando, mas a EDEM apoia desde que isso seja feito com certo nível de segurança e sanidade, para não ocorrer danos nem ao ambiente, nem a quem está manejando ali na própria fazenda mesmo, né? Entendi. E com relação a, você falou, os processos, né, as tecnologias que vocês utilizam na biofábrica de vocês, você tem como contar um pouquinho para a gente conseguir, para quem claro, conseguir linkar a questão da tecnologia com esse produto que tem um grande apelo sustentável dentro da atividade agrícola? Com certeza. Como eu tinha falado, a gente trabalha com produção de fungos e especificamente nós fazemos a produção de conídeos aéreos. Conídeos aéreos são propágulos, são partes desse fungo que são especificamente tolerantes a intempéries. Então, são partículas de fungos que conseguem resistir ao ambiente, ao tempo, alta temperatura, à radiação. Então, a gente faz a multiplicação desses micro-organismos num ambiente isolado, num ambiente estéril. A gente utiliza uma mistura de grãos que propicia o crescimento desses organismos. Então, a gente faz um processo de estabilização desse fungo e a gente faz uma secagem. Então, com essa secagem, o fungo consegue se manter vivo e estável num estado de hibernação. Então, a gente faz a secagem disso, que é a estabilização. A gente faz um processo de extração desse fungo do material, que é uma mistura de grãos. Então, depois a gente obtém uma mistura que é apenas o fungo puro. Esse fungo puro e já seco, a gente faz uma formulação disso. A formulação é o que o produtor vai utilizar no campo. Nós utilizamos uma formulação baseada em óleo vegetal de soja com alguns agentes emulsionáveis. Então, a gente tem um óleo vegetal emulsionável. Esse óleo vegetal emulsionável, ele atua como um protetor térmico para o fungo, um protetor contra a radiação solar também. E poucos produtos hoje têm isso, porque o processo de formulação disso demanda um pouco mais de tecnologia. Tecnologia é essa que a gente já domina, a gente já conseguiu otimizar. Então, hoje a gente está entregando para o produtor rural fungo formulado em óleo vegetal emulsionável,
não é óleo mineral, então não tem todo aquele perigo de incêndio, de volatilização do óleo. E essa formulação, ela permite com que o fungo sobreviva por até 6 meses a uma temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, debaixo de uma sombra. Isso é uma validade que poucos produtos toleram, só que o nosso produto ele fica todo estocado a menos 18 graus Celsius. Então, até chegar para o produtor, ele está com uma viabilidade alta, em torno de 95% a 99%, que é uma viabilidade assim, já considerada ótima para fazer uso em campo. E chegando no campo, o produtor pega essa formulação nossa de óleo vegetal emulsionável com fungo, né, e faz a calda disso. É um produto de fácil molhabilidade, fácil espalhabilidade. Quando se fala de tratamento de insetos, você utilizar o fungo formulado em óleo facilita a adesão do conídeo aéreo, que é o fungo, em cima da carapaça do inseto, gerando mais capacidade de infecção desse fungo em cima do inseto. Então, a população de insetos tende a ser mais afligida. E quando se fala do tratamento de semente para manejo de doenças como mofo branco, fusário, ou então para controle de nematóides, como nematóide das galhas, a nossa formulação também em óleo facilita com que o fungo que você aplica ali, seja suco de plantio, seja no tratamento de semente, ele sobreviva mais ao ambiente, porque a gente sabe que o produtor rural não vai conseguir utilizar o fungo a partir das 6 da tarde, que é um horário de temperatura mais baixa. Ele vai aplicar o horário quando ele der. Então, se for 10 horas da manhã, se for meio-dia, se for 2 da tarde ou 10 da noite, ele vai ter que estar utilizando aquilo. E a nossa formulação em óleo, ela possibilita com que haja uma maior seguridade para o fungo nessa utilização. Então, o produtor utilizando o nosso produto meio-dia, o que não é considerado ideal, a nossa formulação consegue segurar e dar maior viabilidade para o fungo. É um diferencial que a gente buscou, conseguiu otimizar, e a gente está entregando isso hoje no campo com bastante eficiência. Legal. E você comentou também a questão de estimulantes, né? De vocês produzirem alguns produtos que vão atuar na parte de estimulação da planta. Aí eu queria saber um pouquinho com relação à tecnologia que vocês utilizaram, dos estudos, com base no quê? Se são vocês mesmos que vão atrás desse tipo de produto que está ganhando um espaço no mercado maior agora, né? E também com relação ao testamento dessa viabilidade e da concentração dos produtos que vocês vão entregar para o produtor. Bacana, ótimo ponto. Essa parte de estimulantes, de biofertilizantes é algo que a gente já domina hoje. A gente está fazendo a utilização de uma mistura, uma formulação que é uma mistura de 2 fungos. O Trichoderma harzianum e o Psillomyces liliaceus. Essa combinação em específica, ela atua no combate de doenças de solo e de raiz, como mofo branco, fusário, tombamento. E também o Psillomyces segura na parte de nematóides, como o Pratylenchus, o Miloidógene. E a utilização desses 2 fungos em conjunto, ela segura todas essas doenças e viram que o Trichoderma em específico, quando faz a associação com a planta, ele induz o maior enraizamento da planta, ele produz hormônios de crescimento e, em troca, a planta envia para ele alguns açúcares. Esses açúcares fazem com que o fungo se multiplique, se propague e tome conta de toda a raiz da planta. Então, isso se mantém até o final do ciclo. Então, você vai ter uma planta protegida de doenças, protegida de nematóides e com o efeito de promoção de crescimento até o final. Então, isso aí é uma tecnologia que já é conhecida, mas era muito pouco empregada. E a gente hoje está partindo para... Hoje não, né? A gente está desenvolvendo ainda, fazendo algumas pesquisas, baseado no que já foi comprovado e validado. A gente está fazendo a utilização de bactérias que atuam em sinergismo com esses 2 fungos. Então, a gente faz uma mistura ali, uma formulação que vai 2 bactérias, que a gente está desenvolvendo ainda, e esses outros 2 fungos. Essa combinação sinérgica, ela não se atrapalha, os fungos não interferem um no outro, nem nas bactérias, e com isso a gente consegue ter uma maior atividade metabólica das plantas. Como assim? A gente está utilizando esse tricoderma, que atua na promoção de crescimento, a gente está utilizando também outras bactérias que atuam no controle de outras doenças, que atuam na solubilização de fosfato disponível no solo, algumas bactérias que atuam na fixação de nitrogênio, que já são conhecidas, que são Azospirillum e Bradyrhizobium, no caso de soja. E a gente está fazendo estudo hoje com combinações dessas bactérias
com fungos, para fazer um produto só, para o produtor não precisar ficar comprando um produto aqui, um produto ali, e no final fazer aquela mistura, que não vai saber se é compatível, se é uma cauda compatível. Então, a gente está desenvolvendo isso hoje. A gente não faz pesquisa para descobrir novas bactérias, porque isso é um trabalho muito árduo, isso é um trabalho recluso a mais pesquisa acadêmica da Embrapa mesmo. E hoje o que a gente faz é utilizar essas tecnologias que são desenvolvidas, né, nessas instituições de pesquisa e tornar ela viável a nível de fábrica. Então, nosso objetivo é pegar o que já existe, que não é utilizado, e conseguir levar isso para o campo, levar essa tecnologia na forma de um produto que, no final, busca ser rentável para o produtor rural. Legal. Rafael, eu queria fazer uma consideração, assim, né, para a gente já até ir fechando o nosso episódio. Primeiro que a gente tem que levar em consideração o ecossistema todo, né? Eu acho que essa questão sustentável, você comentou lá no início, que começou a ganhar mais espaço em meados da década de 90, e acho que hoje em dia os produtores estão se atentando, estão mais abertos a isso, por diversas questões sustentáveis, econômicas, benefícios, que apresentam, às vezes, até mais do que o que era utilizado convencionalmente, né? E aí eu queria, assim, falar que, com base em tudo que você falou, que eu pude conhecer da Eden, eu acredito que um diferencial de vocês no mercado seja a qualidade do produto que você está entregando, né? E aí eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, se vocês acham que seria também interessante falar de algum outro ponto que destaque a empresa de vocês das demais que existem hoje no mercado, né? Porque, como é um mercado crescente, a gente sabe que tem bastante gente querendo atuar nisso e, obviamente, que como empresa de tecnologia, a gente gostaria de elucidar esses pontos da sua empresa. Com certeza. Rafael, para complementar suas considerações finais, fala para a gente também qual o momento da Eden hoje e, em resumo, quais são as pragas que vocês já estão aptos a combater dentro dessa produção de vocês, já complementando aí essa consideração da Thaís, por favor. Bacana, show. Então, a produção de fungos no Brasil, ela começou em meados ali da década de 90, a nível industrial, e fizeram uma formulação, que é uma formulação em pó molhável, onde eles misturavam alguns pós de minérios, como caolín, por exemplo, para fazer o veículo desse fungo até chegar no campo. Então, isso era apenas um veículo. Nesse meio tempo, com as pesquisas em algumas instituições, descobriram alguns elementos que atuam como adjuvantes. Então, um deles foi a utilização de óleo vegetal, e hoje é muito pouco empregado. É muito pouco empregado a utilização de óleo pelo fato de ser muito difícil de se trabalhar com isso. E as biofábricas, em geral, elas não têm o costume de utilizar isso porque eles estão fazendo a utilização do clássico, isso já está dando certo, então acaba que não tem-se muita demanda de se inovar. A Eden viu essa fragilidade do mercado, onde não utilizava o que tinha de melhor no mercado, a gente buscou fazer isso. A gente conseguiu utilizar com eficiência a formulação em óleo vegetal, e a gente faz na nossa produção, isso aí já é um pouco mais, bem mais cunho de pesquisa. A gente conseguiu fazer a produção desse fungo utilizando alguns elementos que naturalmente induziam a tolerância do fungo a fatores abióticos, como, por exemplo, a radiação e alta temperatura. Então, naturalmente, o nosso fungo ele é um pouco mais propício a tolerar essas intempéries. Associado isso à utilização da nossa formulação em óleo, a gente consegue entregar um fungo muito mais termotolerante no campo. Outro ponto que foi falado sobre um diferencial nosso a utilização, o combate em pragas hoje, em insetos, ele está recluso a duas linhagens de fungos, basicamente, e essas duas linhagens de fungos é que o Brasil inteiro usa. A Eden hoje está fazendo uma parceria com a Embrapa, onde a gente está fazendo licenciamento de uma tecnologia baseada num fungo que tem muito mais eficiência e muito mais tolerância a intempéries que esses outros fungos que foram mencionados anteriormente. E a gente está buscando levar isso para os produtores aqui do estado até o final do ano. E hoje a gente está desenvolvendo algumas outras tecnologias de fermentação líquida que também não são utilizadas, são frutos de desenvolvimento de uma patente, e a Eden está em desenvolvimento disso. E, paralelamente, a gente está fazendo outras formulações baseadas em óleo
para conseguir fazer um produto com maior qualidade. E a gente tem um controle de qualidade muito eficiente. A gente não consegue, a gente não leva para o campo um produto que esteja com a viabilidade abaixo da viabilidade mínima que a gente estabelece. E muitos produtos hoje eles têm uma durabilidade muito inferior, porque normalmente o processo de secagem não é tão efetivo e acaba que isso dificulta um pouco no tempo de prateleira. A Eden tem muito cuidado com isso, a gente sempre teve cuidado com isso, sempre focou muito em qualidade de produto, porque não adianta nada a gente querer entregar algo inovador se ele não tem qualidade. Mas é basicamente isso, a gente está seguindo a passos curtos, mas a passos sólidos, e estamos entregando cada dia mais aí um pouco de qualidade. Um fator interessante que a gente notou foi que quando a gente faz a utilização desses fungos, isso aí químico nenhum tem quase. O residual desse fungo no campo, ele pode durar vários meses. Um cliente nosso, lá no Mato Grosso, ele já faz a utilização de biológico há um tempo, e eu fui fazer uma visita no campo dele e a gente conseguiu notar alguns resquícios de tricoderma na palhada de milho. Isso já fazia um ano, então o tricoderma estava ali já faz um ano. E um caso de sucesso, que é o outro cliente nosso aqui em Goiás, ele começou a utilizar biológico faz 10 anos, não foi com a gente é uma empresa recente, né? E quando ele começou a utilizar, ele estava tendo uma produtividade de mais ou menos 55 sacas por hectare de soja. Nessa última safra, utilizando nossos produtos, ele conseguiu bater 82 sacas de soja, no caso. Então, assim, mostrando que quanto mais se utiliza o biológico, mais o residual no campo é maior, mais o fungo está perdurando ali, mais ele consegue ter uma atividade no controle de pragas e em associação com as plantas. E o controle biológico não é mágica, mas é uma tecnologia que já é respaldada, que já é validada, que está mostrando que cada vez mais a sua utilização, a inundação disso no campo, está trazendo só mais benefícios. E o mercado é muito crescente, está exponencialmente. Então, é um mercado que só tende a crescer e a gente está somando com isso, entregando um produto de qualidade e é o mínimo que a gente pode fazer, né? A Eden Biotecnologia está aí para oferecer controle biológico de qualidade e rentável no estado de Goiás e, quem sabe, no futuro a nível de Brasil, né? Legal, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente ter assuntos tão diversos, né, é a intenção desse quadro mesmo. É muito legal conhecer um pouco mais sobre a sua empresa, a sua startup. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo goste, compartilhe. Qualquer dúvida que tiver, a gente encaminha para o Rafael e ele vem aqui responder para vocês. Agradeço. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado pela disposição, pela oportunidade de estar falando um pouco de controle biológico e de mostrar um pouco do papel da Eden Biotecnologia. Muito obrigado a todos e boa tarde. Valeu, muito obrigado, Rafael. Grande abraço.